Neste momento nós vamos passar para o nosso estudo e hoje nós vamos falar de uma doutrina muito importante da fé cristã. Na verdade, é a doutrina mais importante, que é a doutrina da Trindade. Não existe cristianismo sem essa doutrina, porque ela não é só uma doutrina, né? Ela é o próprio Deus. A Trindade é Deus. Deus é assim. E se nós não acreditamos nesse Deus, nós não somos cristãos. Então é importante nós conhecermos essa doutrina. Eu quero trabalhar esse assunto de uma forma um pouco apologética. Na verdade, eu vou estar dando aqui um estudo que eu já dei uma vez em uma reunião da UMP no ano passado, em que o objetivo era exatamente apresentar a Trindade em contraste com algumas heresias que negam a Trindade. Deixa eu compartilhar aqui então o meu estudo. Eu me coloquei numa posição um pouco estranha da tela, porque é o único lugar onde vai dar certo, tá? Porque eu vou usar quase que toda a tela aqui no slide, e esse é o único lugar que me deu certo, que eu coube aí, né? Eu não vou atrapalhar o slide. Então, nós vamos falar da Santíssima Trindade, né? Em defesa da fé, aí vai ser um estudo bem apologético. Para quem não sabe, apologética é a defesa da fé, né? Então, irmãos, assim, vamos começar já olhando esse desenho que, na verdade, ele vai estar aqui durante todo o estudo. Tá? A gente vai trabalhar só com essa tela aqui. O que nós temos aqui, irmãos, é um círculo azul que representa a doutrina da Trindade, e você tem aí um triângulo vermelho que representa as distorções da doutrina da Trindade. Então, a doutrina da Trindade é representada aqui por um círculo porque ela é de fato algo bem redondo, né, por assim dizer. Ela não tem nenhuma distorção. Ela é a doutrina da Palavra de Deus, que inclui aí três verdades: a verdade da unidade, a verdade da igualdade e a verdade da diversidade. Eu já vou explicar o que é isso, né? E essas três verdades da Palavra de Deus a respeito de quem é o nosso Deus constituem a doutrina da Trindade, e é algo bem harmônico, bem redondo, né, vamos dizer assim. Não tem arestas nessa doutrina. Porém, no decorrer da história, heresias foram surgindo, né, para distorcer essas doutrinas, essas verdades que constituem a doutrina da Trindade. Então, por exemplo, negando a unidade, você vai ter o triteísmo. E aí veja que eu coloquei ele exatamente em oposição à unidade. Ele está no exato oposto aqui e como uma distorção. Veja então essa ponta aqui, né? Ele vai distorcendo esse círculo harmonioso e nega então a unidade. A igualdade é negada pelo subordinacionismo, que também está oposta a ela, né? E a diversidade é negada pelo modalismo. Eu já vou explicar o que são essas coisas, tá, irmãos? Aqui, para você entender o desenho, que é o desenho com o qual nós vamos trabalhar aqui no decorrer desse estudo. Tudo bem, então vamos entender o que são essas coisas, as verdades e as heresias que se opõem a essas verdades. Então, primeiro, sobre a unidade. Quando nós falamos da unidade, nós estamos falando do fato de que há um só Deus. Essa é a primeira verdade que compõe a doutrina da Trindade. Só existe um Deus, não há vários deuses, só um, o Deus que nós vemos apresentado na Palavra de Deus. A igualdade afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são cada um totalmente Deus. Ou seja, eles são iguais em divindade, em poder, em glória, são igualmente adorados. Não há diferença entre eles no fato de todos eles serem o mesmo Deus. E a diversidade afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas. Existe só um Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são cada um deles totalmente Deus. Eles não são apenas uma parte de Deus, como por exemplo, imagine aí uma pizza, né? Imagine esse círculo, por exemplo. Né? Imagine que a gente dividisse ele em três partes aqui. Aí alguém diria, então uma parte é o Pai, outra é o Filho e outra é o Espírito. Não. Cada uma dessas pessoas é totalmente Deus.
E isso vai além da nossa compreensão, né, irmãos? É lógico, eu não consigo entender isso porque a gente está falando de Deus e a nossa compreensão de Deus ela vai até um certo ponto, nosso entendimento, né? Deus é muito, muito maior que nós somos criaturas, Ele é o Criador. Então a questão não é tanto de você compreender no sentido de que você vai abarcar quem Deus é, né? Você vai entender até um certo ponto. E então as três pessoas são o mesmo Deus, né? Cada uma totalmente Deus, mas ao mesmo tempo são pessoas distintas. Elas não são a mesma pessoa. Eu não posso dizer que o pai é o filho, por exemplo. Não, o pai não é o filho. O pai é o pai, o filho é o filho. Mas o pai e o filho são o mesmo Deus. Então, essas três verdades, irmãos, elas resumem a doutrina da Trindade. A unidade, a igualdade e a diversidade. Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são cada um totalmente Deus, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas. Só que, como eu falei, há heresias que negam essas verdades, que distorcem assim a doutrina da Trindade ensinada na Palavra de Deus. Então, nós temos, negando a unidade, vou começar aqui com o modalismo, né? Então, negando a diversidade, nós temos aí o modalismo, que afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Modalismo, né? Por que tem esse nome? Porque os modalistas defendiam que as três pessoas da Trindade, na verdade, são três modos pelos quais a mesma pessoa divina se manifesta. Então, a mesma pessoa, às vezes é o Pai, às vezes é o Filho, às vezes é o Espírito Santo. Mas é uma mesma pessoa, como que exercendo diferentes papéis. Imagine aí, por exemplo, o Robin Williams, né, um ator aí que faz um personagem no A Sociedade dos Poetas Mortos, outro personagem no O Homem Bicentenário e assim por diante, né? É uma mesma pessoa com diferentes papéis. Então o modalismo pensa que Deus é assim. E Pai, Filho e Espírito Santo não são pessoas distintas, mas diferentes papéis, diferentes modos de Deus se revelar. Por isso o nome modalismo, né? Da palavra modo aí. E isso obviamente é uma heresia, né? Nega a diversidade de Deus. Então o modalismo diz que não existe diversidade em Deus, é uma pessoa só, né? E ele é uma distorção então dessa verdade, né? Veja aí a ponta vermelha. Outra heresia aqui é o subordinacionismo, que vai negar a igualdade, como eu já falei, né? E em que sentido? O subordinacionismo vai afirmar que o Filho e o Espírito Santo são inferiores ao Pai. Então o Pai é o verdadeiro Deus, enquanto que o Filho e o Espírito estão subordinados aí. Ou são deuses menores, ou são criaturas. Aí vão às vezes dizer que o Espírito Santo é só uma energia, mas o Filho e o Espírito Santo não são o Deus verdadeiro. Então o subordinacionismo vai negar a igualdade das pessoas, porque nós dissemos que as três são iguais em divindade, poder, glória, majestade. Não há diferença entre elas no que elas têm em comum sendo Deus, né? As três são Deus. Mas o subordinacionismo vai dizer que não, que há uma diferença e só o Pai é Deus mesmo, o Filho e o Espírito estão subordinados. E o triteísmo, que vai negar a unidade, né? Ele é oposto à unidade. Ele vai então dizer que não existe só um Deus, que há três deuses, e na verdade o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três deuses, né? Eles são três deuses. Assim, irmãos, antes de a gente começar a olhar com mais detalhes, tanto as heresias como as verdades, a gente vai ler texto bíblico aqui, né? Como é que vai ser o nosso estudo? Nós vamos olhar, começar com uma heresia, e ver o que a heresia afirma, e depois vamos olhar a verdade bíblica contrária e a base daquela verdade bíblica, né? E a gente vai trabalhar assim. Então, e eu vou trabalhar com essas três heresias, pegando três heresias modernas que defendem essas coisas, que eu já vou mencionar daqui a pouco. Mas antes de eu falar das heresias modernas, deixa eu só falar rapidinho o contexto aqui do surgimento dessas heresias, né? Então, assim, o modalismo, ele surge aí mais ou menos no século III, né? Tem vários modalistas, um cara chamado Sabélio, né? Tem um tal de Praxias também.
que vão defender isso. Então, que não existem três pessoas em Deus, né? É uma única pessoa. E essa heresia foi condenada aí já no século III. O subordinacionismo ele vai ser muito defendido a partir de um cara chamado Ário. Aí no final do século III, início do século IV, né, lá em Alexandria. Ele era um presbítero de Alexandria, ele defendeu, né, o fato de que o filho era uma criatura do pai, na verdade. E aí ele vai ser condenado no Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo. E também vai ser muito rebatido, né, por um teólogo chamado Atanásio, do século IV. Claro que quando Atanásio fica conhecido, né, Ário já tinha até morrido, mas Atanásio vai condenar bastante o arianismo que continuou depois da morte de Ário. Mas a igreja condenou então no Concílio de Nicéia essa heresia, né, subordinacionismo. E o triteísmo, irmãos, a verdade é que nunca teve ninguém assim dentro da igreja cristã que defendeu, né, explicitamente o triteísmo. Nunca existiu alguém falando assim, não, existem três deuses, né? Porém, algumas elaborações teológicas correram esse perigo muitas vezes, principalmente no Oriente, onde às vezes se enfatizava tanto a distinção das pessoas na Trindade que parecia às vezes que elas eram realmente três deuses diferentes. Inclusive, se você for olhar algumas pinturas, né, da Igreja Ortodoxa do Oriente, você tem aí, por exemplo, sobre a Trindade, né, você tem a Trindade sendo representada como três pessoas, né, três homens assim, distintos mesmo, você consegue ver a distinção entre eles, né? E assim, é claro que eles são pessoas distintas, mas primeiro que você não pode representar Deus, né? E outra coisa é que a forma como era representado enfatizava muito essa distinção, ao ponto de às vezes eles serem acusados de serem triteístas, né? Acreditarem em três deuses. Assim, dentro da igreja cristã, como eu falei, nunca houve realmente uma heresia desse tipo, né? Mas na modernidade tem, como eu vou mostrar aqui. Então, quais são as heresias modernas que defendem ou as três seitas modernas, é melhor dizendo, que defendem essas três heresias? O modalismo é defendido por uma seita chamada unicista. Os unicistas surgiram no século XX, dentro do movimento pentecostal, defendendo assim que a gente só pode ser batizado em nome de Jesus, não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a explicação que eles deram para isso é que eu devo ser batizado em nome de Jesus, porque na verdade o nome singular que Jesus menciona em Mateus 28, quando ele fala, né, batizar no nome singular do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles dizem é Jesus. Porque na verdade o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três pessoas, mas são três papéis que Jesus exerce. Então só existe uma pessoa, Jesus, que às vezes aparece como Pai, às vezes aparece como Filho, às vezes aparece como Espírito Santo, mas é só uma pessoa. Então, os unicistas, eles foram expulsos, né, por exemplo, da Assembleia de Deus, onde eles surgiram. A Assembleia de Deus é uma igreja ortodoxa que crê na Trindade, né? Expulsaram os unicistas do meio deles. Isso daí em 1916, alguma coisa assim. E aí esses unicistas formaram outras igrejas pentecostais. No Brasil hoje, a igreja ou o ministério mais conhecido que é unicista é o Ministério Voz da Verdade, que tem até um conjunto musical, né? E eles são bem proselitistas mesmo. Eles nos shows deles e nas músicas, eles falam coisas contra a Trindade mesmo. E um cristão que não esteja muito atento, ele pode não perceber e gostar das músicas e cantar músicas que são contrárias à palavra de Deus. Então, os unicistas são os que negam a diversidade, né? Eles são modalistas. Muito cuidado aí. Você tem também as testemunhas de Jeová que afirmam o subordinacionismo. Ou seja, a testemunha de Jeová diz que só o Pai é o Deus verdadeiro, o Filho é uma criatura de Deus Pai e o Espírito Santo é uma energia, né? Ele é uma espécie de energia de Deus aí, e não uma pessoa. Então ele não é Deus também. Então, não vou falar muito delas, porque acho que vocês conhecem, né? O Testemunho de Jeová é bem conhecido aí, vão de porta em porta, né?
propagando as suas heresias. Não receba eles em casa. Lembre do que João fala em 2 João capítulo 2, né? Se alguém, 2 João, né? A segunda carta de João, quando ele diz assim, se alguém for até você, né, na sua casa e pregando uma outra doutrina, ele fala, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Então nem receba. Se você for evangelizar ele, tudo bem, mas ele não vai querer ser evangelizado, então é melhor nem receber. E eles vão então defender essa heresia. Surgiram aí no século XIX, os Testemunhos de Jeová. E o triteísmo, ele é afirmado pelos Mormons. É verdade que se você for ler o início do livro de Mormon, eles vão falar lá que acreditam na Trindade, né? Pelo menos num testemunho lá, que algumas pessoas falam que eles disseram que tinham visto, né, as placas que deram origem ao livro de Mormon e tal, e aí no testemunho lá eles falam alguma coisa sobre a Trindade. Só que se você for ver a doutrina dos Mormons atualmente, claramente o que eles dizem que é a Trindade não é o que nós dizemos que é a Trindade. Eles acreditam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três deuses diferentes, como eu vou mostrar aqui. Então o triteísmo, ainda que na história da igreja nunca tenha surgido, né, dentro da igreja mesmo, uma heresia que afirme o triteísmo, apenas tendências para esse lado, né, mas não uma heresia afirmando explicitamente isso. Nos tempos modernos, fora da igreja cristã, né, porque os mormons não são cristãos, é uma outra religião, aí você tem então pessoas afirmando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são realmente três deuses. Bom, irmãos, então o que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos olhar essas heresias, né, alguns argumentos que eles afirmam aqui, e então vamos olhar a verdade bíblica oposta e a base bíblica dessa verdade. Tá? Nós vamos passar o restante aqui do nosso tempo nesse estudo fazendo isso, então, olhando cada uma dessas heresias e refutando elas com a palavra de Deus. Vamos começar então com o triteísmo mesmo, tá? Dos Mormons. O que os Mormons dizem então, irmãos? Em relação a isso, né? Tem muitas heresias aqui dos Mormons, mas a gente está falando da Trindade, então vamos focar aqui na Trindade. Em relação à Trindade, eles dizem o seguinte, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três deuses, porque o Pai é Elohim. Elohim é o termo hebraico para Deus. Na verdade, eles falam Elohim, mas se a gente fosse pronunciar corretamente seria Elohim, né? A melhor pronúncia é essa, Elohim. Mas então eles dizem que o Pai é Elohim, ele é aquele que é chamado de Deus na Bíblia, no Antigo Testamento, né? E ele tem um corpo físico. Olha que loucura aí. O Filho, eles vão dizer, é aquele que é chamado de Jeová. Então Jeová não é Elohim, são diferentes, né? Jeová, se você não sabe, é o nome de Deus, né? Que ele revelou, por exemplo, a Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, quando Moisés pergunta, quando perguntarem o seu nome, o que eu vou dizer, né? E aí Deus diz, eu sou o que sou. E essa expressão eu sou o que sou deu origem a um termo hebraico, né, que não tem como a gente pronunciar, porque perdeu-se a pronúncia, mas que se convencionou chamar Jeová. A pronúncia mais provável seria Iavé, né, Iavé. Mas então o Mormon vai dizer que é o Filho que é Jeová, o Pai não é Jeová. Então são coisas diferentes aqui. E o Filho, ele era um espírito, mas ele assumiu um corpo físico em Maria. E desde então ele é um Deus com corpo também. E o Espírito Santo, eles dizem que ele é um Deus, e eles usam essa expressão mesmo, tá? Um Deus. Eles falam isso mesmo, se você olhar o site deles lá, tá desse jeitinho. Ele é um Deus puramente espiritual. Desses três deuses, o único que é onipresente é o Espírito Santo. O Pai, como tem um corpo físico, ele está localizado em algum lugar do espaço, do universo, né? O Filho também está localizado, eles não conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O Espírito Santo é o único que, como Espírito puro, ele é onipresente. Irmãos, isso é uma baita de uma heresia, né? É uma coisa assim, totalmente contrária à palavra de Deus. Então vamos ver o que a Bíblia ensina. Primeiro, a Bíblia diz claramente que só há um Deus. Deuteronômio 6, verso 4, um texto muito conhecido, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse daí é o chamado Shema, o Shema, a primeira palavra do texto aí, né? Ouve, no hebraico, né? Shema.
E é o credo judaico, né? E obviamente dos cristãos também. Nós acreditamos que só há um Deus. Isaías 45, irmãos, deixa eu mostrar aqui. Ele tem Isaías 45, ele tem várias afirmações sobre isso. Olha só, verso 5: Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que não me conheces, para que se saiba até ao nascente do sol e até ao poente que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Ó, aqui, irmãos, Deus está falando, usando o termo Senhor, que esse termo aqui, escrito com as letras maiúsculas como está aqui, ele é uma tradução do termo Yahvé, Jeová, né? Então aqui ele está dizendo, eu sou Jeová e não existe outro Jeová. Né? Agora veja só, mais adiante, o que ele vai dizer. Aqui em Isaías 45 ainda. O verso 21. Olha só. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Olha só. Ele está se dizendo que ele é o Senhor, Jeová, né? Pois não há outro Deus. Ó, agora o termo aqui no hebraico é Elohim. Elohim. Pois não há outro Elohim senão eu. Elohim justo e salvador não há além de mim. Então olha só duas coisas aqui, né, irmãos? Primeiro, Deus está falando, só existe eu, é só um Deus. E aí ele vai usar os termos Javé, Yahvé, né, Jeová e Elohim de uma forma intercambiável. Não são dois deuses diferentes, é o mesmo Deus. Jeová é Elohim, Elohim é Jeová, né? O Senhor é Deus, Deus é Senhor, é a mesma coisa, não tem uma diferença aqui. E aí tem outros textos que a gente poderia mencionar, por exemplo, 1 Timóteo 2,5, né? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então só há um Deus. Tiago diz, Tiago 2,19, né? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, ele diz. E ele até diz que os demônios também creem nisso e tremem, né? Então, só existe um Deus, não há mais um Deus. Agora, uma outra coisa importante aqui, irmãos, e isso não tem tanto a ver com a unidade em si mesma, né? Assim, mas são refutações a outras doutrinas mormons, tá? Por exemplo, Elohim e Jeová são nomes do Deus único, e não do Pai e do Filho em particular. Eu já mostrei isso em Isaías 45, né? A gente poderia citar Gênesis 2,4 também, onde se fala do Senhor Deus. Senhor, né, Yahvé, Deus, Elohim. É usado esse termo para indicar o mesmo Deus, né? A combinação dos dois nomes aí para indicar o mesmo Deus. Então não são nomes das pessoas da Trindade, são nomes do único Deus verdadeiro. Outra coisa muito importante que a Bíblia diz, que Deus é espírito e não tem corpo físico. Deus não tem corpo. Ó, João 4,24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, Jesus diz. E em Lucas 24:39, você pode olhar depois aí, quando Jesus aparece para os discípulos e eles ficam meio que incrédulos, né, depois da ressurreição, e eles até acham que ele é um espírito, aí ele diz, olha, toquem aqui em mim. Vejam aqui, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Olha só. Então, Jesus diz em João 4,24 que Deus é espírito, e em Lucas 24:39 ele diz, um espírito não tem carne nem ossos. Ou seja, o ser espírito é algo não físico. Se Deus é espírito, Deus não é físico, ele não tem corpo físico. Então, dizer que o Pai tem um corpo físico, isso é um absurdo, a Bíblia não ensina isso. E a Bíblia também ensina, irmãos, que Jesus tem corpo físico como homem e não como Deus. Em João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então veja que ele se fez carne, mas e a partir de então ele tem um corpo não em relação à sua divindade, mas em relação à sua humanidade. A Bíblia também ensina que Jesus é uma pessoa com duas naturezas. Ele é Deus e ele é homem. E o corpo faz parte da natureza humana de Jesus. Como homem ele tem corpo e alma. Agora, eu não posso dizer que Jesus, como Deus, tem um corpo. Não é assim.
como Deus ele é Espírito, como o Pai, como o Espírito Santo. Então, irmãos, os Mormons, isso daqui é só um ponto da doutrina deles, né? Eles são uma outra religião mesmo, não é uma denominação cristã. Eu diria até que não dá para dizer que eles são apenas uma seita, como se fosse uma seita cristã. Não, eles criam um sistema tão diferente do que a Bíblia ensina. Eles adotam outros livros além da Bíblia, né? Tem o livro de Mormon, a Pérola de Grande Valor, tem Doutrina e Convênios, né? São 4 livros aí sagrados, sem falar que eles têm os profetas vivos ainda, eles acreditam nas revelações desses profetas. Então, assim, as doutrinas deles, irmãos, criam uma nova religião mesmo, comparável ao espiritismo kardecista, do Allan Kardec, né? Que é uma outra religião também, e ao islamismo, tá? O mormonismo, os mormons aí, eles estão aí pau a pau com essas outras heresias, essas outras religiões, o espiritismo e o islamismo. Bom, então, triteísmo, né, não tem como você defender com base na palavra de Deus. A Bíblia ensina a unidade. Então, vamos excluir aí esse triteísmo, né? Daqui é errado. Vamos ver agora a segunda heresia aqui. É a heresia do subordinacionismo. Eu não expliquei, né, os nomes aqui, só deixa eu explicar direito. Triteísmo por quê, irmãos? Deus em grego é theos, né? E aí teísmo tem a ver com Deus, da ideia de 3, né? Então 3 deuses. Vimos aí que é errado, né? Modalismo eu já expliquei o significado do nome. Subordinacionismo, porque ele vai defender uma subordinação, né? Do Filho e do Espírito ao Pai. Por isso que tem o nome subordinacionismo, que é defendido atualmente pelas testemunhas de Jeová, como eu já mencionei. Então, o que as testemunhas de Jeová em particular afirmam defendendo aí o subordinacionismo? Primeiro, elas dizem que só o Pai é Deus, Jeová. E eles usam o texto aqui de João 17, verso 3. Eu vou até ler, mostrar para vocês aqui, né? Para a gente olhar junto. João 17, 3. Quando Jesus diz o seguinte: ele está orando ao Pai e ele fala: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, né? Falando com o Pai, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então o testemunho de Jeová pega esse texto e fala assim: tá vendo aí? Jesus está dizendo que só o Pai é o Deus verdadeiro. Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui, irmãos. Preste atenção no que Jesus está falando. Ele está falando com o Pai, né? E ele diz que o Pai é o único Deus verdadeiro. Agora, dizer que o Pai é o único Deus verdadeiro é diferente de dizer que somente o Pai é o Deus verdadeiro. E não é isso que Jesus está dizendo aqui. Porque dizer que o Pai é o único Deus verdadeiro não é contrário a dizer que Jesus é o único Deus verdadeiro e que o Espírito Santo é o único Deus verdadeiro. E é o que a Bíblia ensina, como nós vamos ver. Agora, o testemunho de Jeová distorce aqui o que a passagem está dizendo, e vai dizer que está dizendo que somente o Pai é o Deus verdadeiro. Mas não é isso que Jesus está falando, tá? Então, o que Jesus fala aqui não é contrário à doutrina da Trindade. Mas eles vão dizer outra coisa. Eles vão dizer que Jesus é uma criatura. Eles usam 2 textos aqui, Colossenses 1,15. Peraí, Colossenses 1,15. Quando diz assim: este, né, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então eles pegam essa ideia de primogênito, né, de toda a criação e dizem: tá vendo? Jesus foi o primeiro a ser criado. Só que veja a continuação, né? Por que ele é o primogênito de toda a criação? Pois, Paulo explica, pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Ele não é o primogênito porque ele foi o primeiro a ser criado. Ele é o primogênito da criação porque foi por meio dele que tudo foi criado. É isso que Paulo está dizendo, né? Então eles estão distorcendo aí o texto. Tem um texto também de Apocalipse 3,14 que diz assim, Jesus aqui falando, e ele diz: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Tá? A palavra princípio, no grego, ela pode indicar tanto o início de alguma coisa, como também o governante de alguma coisa. A mesma palavra pode ser usada para as duas coisas, para princípio e para governante. É a palavra que aparece aqui, para princípio. Provavelmente o significado é de início mesmo, tá? Mas aí o que Jesus está dizendo? Que ele é o princípio da criação de Deus porque ele foi o primeiro a ser criado? É isso que ele está dizendo?
Quando a gente compara esse texto, irmãos, com Apocalipse 1, e é muito importante comparar, porque tudo que Jesus fala nas cartas às igrejas de Apocalipse, ele falou primeiro na introdução do livro. A primeira apareceu no capítulo 1 de Apocalipse. O que aparece no capítulo 1 de Apocalipse é usado por Jesus nas cartas às igrejas. E olha o que fala aqui em Apocalipse 1. Olha só como que Jesus é descrito. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, ó, que foi mencionado lá, né, em Apocalipse 3,14. O primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Olha só, o que é chamado lá de princípio da criação de Deus é chamado aqui de primogênito dos mortos. Na verdade, irmãos, a criação que é mencionada lá não é a primeira criação, é a segunda, a nova criação. Jesus, como o primogênito dos mortos, como o primeiro a ressuscitar, ele é o princípio da nova criação. A nova criação já começou em Jesus. Nós esperamos um novo céu e nova terra no futuro, quando Jesus voltar. Mas isso já se iniciou, já foi inaugurado quando o próprio Jesus já ressuscitou. É isso que João está dizendo. Não que Jesus é uma criatura, não é isso. E o testemunho de Jeová de novo distorce, né, a passagem. Ele vai dizer também que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. E ele vai dizer isso porque, por exemplo, em grego, o nome espírito, né, pneuma, ele é um termo que dá até origem às palavras da língua portuguesa, né, pneumática, por exemplo, né. Ele é uma palavra neutra que se refere a coisas, né. Então eles vão dizer, tá vendo? O Espírito Santo não é uma pessoa. Bom, a gente pode responder aqui que o termo espírito no hebraico é feminino, né? Então, assim, se a questão for gênero, no hebraico o termo é feminino, né? Então, o fato de que no Novo Testamento é neutro não prova nada. É importante dizer também que espírito, né, é a mesma palavra para vento no grego, né? Por isso que é uma palavra neutra, porque pode ser usado para vento também. Aí o significado, se é espírito, se é vento, vai ser determinado pelo contexto. Então, o gênero aí não prova nada, né? Isso não prova nada. E como a gente vai ver, há passagens que claramente mostram que o Espírito Santo ele é uma pessoa mesmo, né? Ele é Deus e ele é uma pessoa também. Então, é isso que o Testemunho de Jeová afirma. O que a Bíblia ensina, irmãos? Vamos ver a doutrina bíblica aqui. Primeiro, a Bíblia diz que Jesus é Deus e Jeová. Eu vou falar rapidamente de alguns textos e vou me focar em outros que eu acho que são provas melhores aqui para o Testemunho de Jeová, tá? João 1, verso 1 em diante, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então João está dizendo que a palavra pela qual Deus criou todas as coisas, lá no princípio, ela já estava com Deus e ela era Deus, e por essa palavra tudo foi criado, e depois essa palavra, né, esse verbo é dito, ele se fez carne e habitou entre nós, lá no versículo 14 de João 1. Agora veja, que ele diz que o verbo estava com Deus e ele era Deus. E que ele quer dizer que ele era Deus mesmo, né, o verdadeiro Deus, é provado pela sequência, quando ele diz que tudo o que existe foi criado pelo verbo. Se o verbo tivesse sido criado, essa afirmação de João estaria dizendo que ele se criou a si mesmo, né, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Se ele é algo que foi feito, ele teria sido feito por ele mesmo. Isso não faz sentido. João claramente está dizendo que Jesus, né, o Verbo de Deus, é o próprio Deus que criou todas as coisas. Agora o Testemunho de Jeová vai distorcer essa passagem, eles até mudam a tradução, eles vão dizer o Verbo era um Deus. Então, se você tentar convencer um Testemunho de Jeová com esse texto, ele vai dizer, olha, a sua tradução está errada, né? O que não é verdade, ele é que mudou a tradução, mas então não seria um texto que daria para você convencer o Testemunho de Jeová com ele. João 5,18, né, João diz lá que Jesus, quando dizia que Deus era o seu próprio Pai, ele se fazia igual a Deus. O apóstolo João diz isso ao escrever, né, João 5,18. Olha aí, então Jesus se fazia igual a Deus. João 20, verso 28. Tomé, diante de Jesus, depois da ressurreição, ele diz, Senhor meu e Deus meu, falando com Jesus, né? Senhor Deus e Deus meu. Ele chama Jesus de Senhor, termo hebraico para Yahvé, que é o nome de Deus, né, Jeová, e chama ele de Deus também.
Filipenses 2,6 diz que Jesus subsistia em forma de Deus antes de assumir a forma de servo. Então ele é Deus. E a gente poderia mostrar, né, alguns outros textos, por exemplo, Isaías, comparando Isaías 6, né, com João capítulo 12, porque em Isaías 6, Isaías vê Adonai, né, o Senhor, assentado num alto e sublime trono. E aí em João 12 é dito que o que Isaías viu foi Jesus. Hebreus capítulo 1 vai aplicando vários textos do Antigo Testamento que são textos que se referem a Deus, e Hebreus aplica esses textos a Jesus. Salmos que falam de Deus criando todas as coisas, e aí o autor dos Hebreus diz que isso tem a ver com Jesus, né? Então são provas também, mas eu quero me concentrar aqui, irmãos, até porque o tempo não é muito longo, em olhar Joel 2,32 em comparação com Romanos 10, a partir do verso 9. Esses textos aqui são excelentes provas para o testemunho de Jeová de que Jesus é Jeová. Vamos ver Joel 2,32. O que é dito nesse texto? Diz assim, Joel 2,32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nome de Jeová, Javé, tá? Vamos falar Jeová, porque é o nome que o testemunho de Jeová utiliza, né? Vamos usar esse nome, então, pensando que a gente estivesse argumentando com o testemunho de Jeová, então. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Inclusive, na Bíblia do testemunho de Jeová vai estar Jeová aqui, tá? Beleza. Aí olha só o que acontece aqui, irmãos. Romanos, capítulo 10, a partir do verso 9. O apóstolo Paulo, ele argumenta assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, importante, hein? Senhor, que é o termo grego que traduz o termo hebraico Jeová, Javé, Yavé. Né? Então, se você confessar Jesus como Senhor, como Jeová, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo quem? Jesus, né? É o Senhor de todos. A palavra Senhor de novo. Rico para com todos os que invocam. Rico para com todos os que invocam. Invocam quem? Jesus. Agora olha o texto que Paulo usa para fundamentar o que ele está dizendo aqui, irmãos. Porque, explicando o que ele tinha falado antes, né? Ele é rico para com todos os que invocam. Qual é a base disso? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O texto de Joel 2,32. Que claramente está se referindo a Jeová, né? Ao Deus verdadeiro. Inclusive, o testemunho de Jeová vai traduzir esse Senhor aqui por Jeová também. Agora, olha só o que Paulo está falando, irmãos. Ele está dizendo que quem invoca Jesus como Senhor vai ser salvo. Por quê? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele usa um texto do Antigo Testamento que está falando de Deus, do Deus verdadeiro, e aplicando isso a Jesus. Ou seja, para Paulo, Jesus é Jeová. Esse texto, irmãos, na minha opinião, é o mais forte contra o testemunho de Jeová, porque ele claramente usa o nome de Jeová aqui, né? Assim, no hebraico, né? E ele aplica isso a Jesus. E para o testemunho de Jeová, né, vai ficar até mais fácil aí na Bíblia dele, por exemplo, se você pegar a Bíblia dele e mostrar, porque até o nome Jeová aparece aqui, né? Então veja aí, é uma prova muito clara, irmãos, de que Jesus é o Deus verdadeiro, ele é Jeová. Então o testemunho de Jeová está vacilando aí, né, em relação a esse assunto. O Espírito Santo também é Deus Jeová. Atos 5, 3 e 4. Pedro diz para Ananias, por que você mentiu ao Espírito Santo? Depois ele diz, você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. Se ele mentiu ao Espírito Santo, se ele mentiu a Deus, o Espírito Santo é Deus. 1 Coríntios 2, verso 10, Paulo diz o seguinte, mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Olha o que Paulo está falando aqui, irmãos. Que o Espírito do homem conhece as coisas do homem. Por exemplo, o meu Espírito conhece as coisas que estão no meu coração, por exemplo. Porque o meu Espírito sou eu mesmo. E aí Paulo faz a mesma comparação com Deus. As coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Qual é a implicação, irmãos? O Espírito de Deus é Deus.
Assim como o meu espírito é eu mesmo, o Espírito de Deus é Deus. Muito claro isso. E em 1 Coríntios 3 também, Paulo vai dizer, né, que nós somos santuário, ou que o Espírito Santo habita em nós. E depois ele diz que nós somos santuário de Deus. Ora, mas como assim? Se eu sou santuário de Deus, quer dizer que Deus habita em mim. Mas ele diz nesse texto que é o Espírito Santo que habita em mim. Logo, o Espírito Santo é Deus. E a gente poderia mostrar também Isaías 40, né? Que fala aí do Espírito Santo, e aí Paulo vai aplicar a Deus, né, em Romanos 11. Não vai dar tempo, você pode olhar depois, eu vou passar os slides para os irmãos aí. Mas são alguns textos que mostram então que o Espírito Santo é sim Deus, ao contrário do que o Testemunho de Jeová afirma. O subordinacionismo de um modo geral também. E uma outra coisa importante é que o Espírito Santo é uma pessoa na Bíblia. Por exemplo, João 14,16. Jesus diz assim, ó: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é esse Consolador? O Espírito da verdade. Olha aí. Então, o Espírito, Jesus diz, ele é o Consolador. Essa palavra, né, é palavra que significa, pode significar várias coisas, né? É alguém que está do lado, né? O chamado para o lado, é a ideia. Agora veja só que Jesus está dizendo que ele vai mandar outro Consolador. Porque ele mesmo, Jesus, é um Consolador. E ele vai mandar outro que é o Espírito Santo. Então, assim, a tarefa de consolar é uma tarefa pessoal, né? Isso já prova que o Espírito Santo é uma pessoa. O fato de que ele é um outro Consolador, significando que Jesus também mostra aí que o Espírito Santo é uma pessoa tanto quanto Jesus, que também é um Consolador. Inclusive essa palavra, irmãos, você vai encontrar Consolador em 1 João capítulo 2, verso 1, sendo aplicada a Jesus. Ó. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Advogado aqui, se você olhar aqui a palavra, ó, é a mesma palavra, parácletos, né? Que aparece lá em João capítulo 14, verso 16, para falar do Espírito Santo. Então, Jesus é um chamado ao lado, né, um parácletos, e o Espírito Santo também é. Né? Então, veja como, tanto quanto Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo também é. Olha aqui, a mesma palavra, parácletos, né? Aqui está uma outra forma, mas é a palavra parácletos, né? Chamado para o lado, a mesma palavra lá de 1 João 2,1. Então veja, o que Jesus é, o Espírito Santo é. Eles são pessoas. Eu não posso dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa. Atos 8:29 fala que o Espírito Santo, né, conversou com Filipe, quem conversa é pessoa. Atos 16, verso 7 também fala de o Espírito Santo tendo atitudes pessoais. Romanos 8:16 diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como é que uma energia vai interceder por alguém? Efésios 4:30 fala de o Espírito Santo ficar entristecido. Não entristeçais o Espírito Santo. Quem se entristece é quem é uma pessoa. Não tem como uma energia se entristecer. Isso não faz sentido. A energia elétrica está triste. Isso não tem sentido, né? Então ele é uma pessoa mesmo. Tá? E o subordinacionismo é um erro. Nós podemos arrancar aqui o subordinacionismo também. Né? É uma doutrina errada. Vamos terminar falando rapidinho, irmãos, do modalismo, tá? Que é defendido pelos unicistas, como, por exemplo, o grupo musical aí, Voz da Verdade, né? Que é um grupo bem herético. E eu não recomendaria que você ouvisse, né, ou cantasse músicas deles. Eles realmente são uma seita muito perigosa, que negam a Trindade. O que eles vão dizer então? Eles dizem que Jesus é o Pai. Eles vão usar aqui alguns textos, né? Isaías 9:6, quando fala que ele vai ser chamado Pai da Eternidade, né? Poder ser traduzido como Pai Eterno. Agora, isso não quer dizer nada assim a princípio, né? Não é uma identificação com o Pai a princípio. A gente vai olhar outros textos aqui que mostram que Jesus não é o Pai. João 10:30, quando Jesus diz, eu e o Pai somos um. Mas, Jesus diz, eu e o Pai somos um, mas ele não está dizendo que eles são a mesma pessoa. Isso pode ser entendido como eles são o mesmo Deus, e é assim que nós interpretamos. Então, e esse texto não prova nada. Né? João 14, aqui é importante olhar, a partir do verso 8. Filipe diz assim, ó, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E aí Jesus diz, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido,
Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então eles vão dizer, ó, tá vendo aí? Jesus está dizendo que olhar para ele é olhar para o Pai, porque ele é o Pai. Não, olha a sequência. Olha o que Jesus diz. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então Jesus não está dizendo que ele é o Pai. Ele está dizendo que quem olha para ele vê o Pai, porque o Pai está nele e ele está no Pai. Mas ele não diz que eles são a mesma pessoa. São pessoas diferentes que moram uma na outra. Outro texto aqui, né, outra afirmação deles é que Jesus é o Espírito Santo. E eles vão usar dois textos. 2 Coríntios 3,17, que diz que o Senhor é o Espírito, e eles entendem que o Senhor lá é a segunda pessoa da Trindade, ou desculpa, né, é Jesus, eles não acreditam em Trindade, né? É Jesus, e aí está dizendo que Jesus é o Espírito. E 1 Coríntios 15,45 diz que Jesus, depois da ressurreição, foi feito Espírito vivificante. Só que, de novo, né, esses textos sozinhos, né, eu não posso isolá-los do restante da Bíblia. Eles estão dizendo que a obra do Espírito Santo, pelo menos 1 Coríntios 15,45, né, está tão ligada com a de Jesus que eles são tratados como uma mesma pessoa, né, por causa da ligação da obra entre eles, na economia da salvação. Segundo aos Coríntios 3,17, pode significar isso também, ou pode significar que o Espírito Santo é Jeová. Pode-se entender assim também, Senhor lá, não como uma referência a Jesus, mas como uma referência a Deus, né? A Jeová. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Será que eles são realmente a mesma pessoa? Jesus é o Pai e ele é o Espírito Santo? Olha só, Jesus não é o Pai. João 14,24, ó, ele faz uma distinção clara aqui. Ó, quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha o que Jesus está dizendo. A palavra não é minha, é do Pai. Ele está fazendo uma distinção entre ele e o Pai. Ou então, tem outros textos aqui, irmãos, o tempo está correndo, eu não vou falar, tá? Você pode olhar depois. Tem muitos textos que mostram a distinção. Ó, por exemplo, João 17,24, Jesus está orando ao Pai aqui. Como é que ele é a mesma pessoa se ele está conversando com o Pai? Né? Não faz sentido isso. Atos 7,26, Estevão vê o Pai e Jesus assentado à direita dele, né? Como é que eles são a mesma pessoa? E tem vários outros textos aqui que a gente poderia mencionar também. Jesus também não é o Espírito Santo. Ó, tem vários textos, eu vou focar nesse Mateus 12 aqui, irmãos. Olha como é claro esse texto, Mateus capítulo 12. Olha só. Por isso vos declaro, Jesus falando aqui, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Olha o que Jesus diz agora. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, que é ele mesmo, Jesus, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Olha o que Jesus está dizendo. Blasfêmia contra ele pode ser perdoada, agora contra o Espírito não pode. Por quê? Porque o Filho e o Espírito não são a mesma pessoa, eles são pessoas distintas. Se fossem a mesma pessoa, o que Jesus está dizendo aqui não teria sentido algum. Então eles não são a mesma pessoa. Tem outros textos, né? Jesus fala que vai enviar o Espírito. Como é que ele é a mesma pessoa se ele vai mandar, né, o Espírito como outra pessoa? Ele fala de outro Consolador, a gente já viu o texto lá, né? Como é que ele ele é o Espírito se ele fala do Espírito Santo como um outro Consolador diferente dele. Então tem esses textos aí importantes. E outros aqui que a gente poderia mencionar. O Pai também não é o Espírito Santo, né? João 14,26 fala que o Pai ia enviar o Espírito Santo. Como é que ele é o Espírito Santo se ele vai enviar o Espírito? Romanos 8,27, né? Nós temos lá também aquela afirmação, né, do Espírito Santo como aquele que intercede. Depois diz assim, ó, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, fazendo uma distinção aqui entre o Espírito e Deus, aqui, né, como Pai, aquele que sonda os corações. Então, não faz sentido você identificar, né, o Espírito com o Pai, como se fossem a mesma pessoa. E aí, finalmente, irmãos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas, e isso fica muito claro no batismo de Jesus. É a passagem mais clara sobre isso. Veja só o que acontece aqui quando Jesus é batizado.
Olha só, naqueles dias, Marcos 1, verso 9, naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então Jesus está sendo batizado no Rio Jordão. O Pai fala dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. E o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba. Como é, irmãos, que eles são a mesma pessoa? Claramente aqui os três, ao mesmo tempo aparecendo, não são três personagens que uma mesma pessoa faz. Os três estão juntos aqui. São três pessoas mesmo. Três pessoas distintas. Portanto, o modalismo ele é um erro, né? Há uma diversidade em Deus. Nós temos que rejeitar o modalismo também. E aí nós concluímos aqui, irmãos. Veja, a doutrina da Trindade é que há um só Deus. Só existe um Deus, não há mais de um. Não são três deuses. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são cada um totalmente Deus. Cada um deles tomado individualmente tem a totalidade da divindade. E ao mesmo tempo são o mesmo Deus, né? Isso é um mistério. Então eu não posso dizer que o Filho e o Espírito estão subordinados ao Pai, isso não é verdade. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas. Ainda que sejam o mesmo Deus, eles são pessoas diferentes que se relacionam mutuamente. E, de novo, isso é um mistério. Nós não conseguimos entender como essas coisas podem ser verdades ao mesmo tempo. Nós vamos até um certo ponto, né? Mas depois disso a gente não consegue explicar plenamente isso. Mas são verdades, irmãos, afirmadas na palavra de Deus. Então, eles são pessoas distintas, não são a mesma pessoa. O modalismo também é um erro. Portanto, a doutrina bíblica, irmãos, é que há um só Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são cada um totalmente Deus. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas. Isso é a doutrina da Trindade. Se alguém falar para você assim, a doutrina da Trindade não está na Bíblia, porque o termo Trindade não aparece na Bíblia, isso é uma grande besteira, né? O termo não aparece, mas não é, o que importa não é o termo Trindade. O que importa é o que ele significa. E o termo Trindade, ele traz dentro de si essas três verdades. Há um só Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são cada um totalmente Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas. E essa é a doutrina bíblica, irmãos, sem a qual não é possível ser salvo. Claro que não é necessário, né, para a salvação a pessoa conseguir explicar isso de uma forma perfeita, né, e saber articular perfeitamente isso. Mas ela precisa crer nisso para ser salva, porque essa é a doutrina da palavra de Deus. Esse é o Deus verdadeiro. É o Deus que nos salva. E crer em outra coisa que não seja nisso é crer em outro Deus e não no Deus verdadeiro. Portanto, entenda bem essa doutrina, né, desse sentido que foi explicado aqui. Creia nesse Deus, porque não é possível salvação fora de outro, né, em outro Deus que não existe. Esse é o único Deus que existe. E entenda bem essa doutrina para você poder refutar essas heresias que estão aí pelo mundo afora, né? Os testemunhos de Jeová defendendo o subordinacionismo, os mormons defendendo o triteísmo, os unicistas defendendo aí o modalismo e até sendo considerados evangélicos por alguns, né? Algumas pessoas acham que eles são evangélicos, eles não são evangélicos. Então é muito importante nós entendermos, crermos e defendermos essa doutrina. Portanto, né, seja aí um cristão trinitário, né? Entenda e defenda com todas as suas forças isso daqui. Eu vou passar os slides, você vai ter os textos, né? Se você se deparar com alguém que não acredita na Trindade, né, esteja preparado para defender a sua fé e use isso como uma arma evangelística também, porque evangelização também é defender a nossa fé contra as heresias, né, contra as falsas doutrinas que estão espalhadas por aí. Então esse foi o nosso estudo, irmãos. Nós possamos, né, vivermos, né, à luz dessa realidade.